Hoje estou gravando essa live de um lugar diferente, de um cômodo diferente da casa. Por incrível que pareça, tem sido o cômodo onde eu mais tenho produzido. Me sinto muito criativa aqui. Então tenho ido cada vez menos para o escritório e tenho ficado cada vez mais nesse lugar. Esse lugar é uma rede, tá? Minha rede na sala. Que era um grande sonho que eu tinha quando eu trabalhava no mundo corporativo, era trabalhar numa rede. E hoje, eu não sei se do ponto de vista, como é que chama aquela coisa da coluna, né? Da postura, se é correto. Eu tento ficar na maior parte do tempo possível com a postura correta, mas nem sempre é possível. Mas eu gosto muito de gravar e de produzir coisas aqui. É comunicação na vida das mulheres, né? Eu fiquei pensando qual seria o tema ideal. E hoje eu produzi alguns conteúdos muito inspirada na minha própria experiência e na experiência de algumas mulheres que eu conheço. E como a forma de se comunicar nas nossas vidas é uma forma diferente, pro bem e pro mal. Então eu fiz algumas reflexões, tem um vídeo gravado que já vai pro YouTube, tem um áudio gravado que já sobe no podcast. Tem bastante conteúdo que a gente está produzindo, pessoal. Isso é uma coisa interessante de falar para quem estiver assistindo essa live depois. A gente tem produzido muito conteúdo de valor e a gente vai fazer isso todas as segundas-feiras. Deixei o dia inteiro dedicado. É claro que sempre surgem demandas de clientes, mas eu quero que as segundas sejam dias em que eu produza conteúdo para mim, para o meu negócio, para eu me comunicar melhor com você e também poder inspirar e ensinar os meus clientes a se comunicarem melhor com seus públicos. Então, fica a dica também, né, para você que está empreendendo, que está começando um negócio, ou que está aprendendo a mexer nas redes sociais. É legal estabelecer uma data, um dia e um horário. Então, as lives toda segunda-feira, chova ou faça sol, eu vou estar aqui conversando com vocês às 8 horas. A gente vai sempre trazer um tema para ser debatido e discutido, mas é claro que a gente pode falar sobre assuntos muito diversos. Eu quero que seja um espaço de dupla via, né, que vocês também comentem, interajam, perguntem. A gente pode, de repente, mudar o tema de uma live se for algo muito importante e do meu conhecimento. E então, toda segunda-feira vai ter post novo no blog, entre segunda e terça, né, Dé? Entre segunda e terça vai ter post novo no blog, lá no meu site, www.rafaelamãos.com.br. Vai ter artigo novo no LinkedIn. Vai ter YouTube, vídeo no YouTube entre terça e sexta-feira. A gente vai tentar postar 2 vezes por semana. E vai ter podcast também. Podcast a gente vai tentar fazer com uma frequência maior para explorar também muitos assuntos. E é uma praia que eu curto muito, falar, né? Ao invés de gravar só vídeo, a gente vai também gravar podcasts. Então, fiquem ligados. Para vocês que não têm a menor ideia de onde estão os meus canais, aqui na bio do Instagram, que é esse que eu vou usar a partir de agora, pessoa física e jurídica, tem toda a relação das minhas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Instagram, enfim, para você acompanhar tudo. E também tem no meu site, tá? Na área de conteúdos do meu site você encontra acesso para tudo, inclusive todos os lugares onde estão os podcasts, Spotify, todos os streamings onde são transmitidos os podcasts. Não sei se eu falei certo, acho que sim. Dedé me ajuda se eu estiver falando alguma coisa errada. Gente, seguinte, hoje o tema é comunicação e mulheres. Para mim é um tema bem sensível, mas bem importante também, por várias razões. E eu queria começar contando uma história, para variar, né? Que se não tivesse uma história envolvida, não seria eu. Há 5 anos atrás, quando eu comecei a jornada empreendedora, essa minha jornada autônoma, quem fez esse processo de transição comigo, quem me ajudou a montar o meu negócio e a empreender, é alguém por quem eu sou muito grata, que é a Juliana Mulato, que é uma coach maravilhosa e que me ajudou muito na decisão de eu vou por esse caminho. E eu lembro que na época a Ju estava fazendo um curso, né, uma mentoria para mulheres, para um grupo de mulheres. E ela comentou comigo se eu tinha algum material meu para disponibilizar para essas mulheres e que de repente falar sobre comunicação com essas mulheres seria interessante. Olha só, isso aconteceu há 5 anos. Nesse dia, eu sentei numa sentada, quem me conhece sabe que eu consigo, resolvi escrever um e-book que eu batizei, inclusive, de comunicação para mulheres, que é o e-book que hoje está, a versão na íntegra dele, no meu site. Você pode baixar lá gratuitamente. A gente ajustou a linguagem dele, porque hoje o e-book não é mais focado só em mulheres,
mas quando ele foi concebido, foi pensando em comunicação e mulheres, comunicação para mulheres. E foi engraçado porque a reflexão que eu tive lá foi num determinado contexto que se repetiu hoje, que eu vim falar de novo sobre comunicação em mulheres, hoje num outro aspecto, numa outra abordagem. Mas lá, quando eu estava escrevendo o e-book, eu tinha colocado um feijão na panela de pressão. E eu começo escrevendo que existe um feijão na panela de pressão. E como eu estava trabalhando de casa, né, como hoje eu estou, tenho um escritório aqui, geralmente eu faço as coisas de dentro de casa, quando não tenho que ir em cliente, eu tenho que estar ligada em tudo que acontece na casa. Então, eu estava ligada no barulho da panela de pressão. E no tempo para o feijão ser desligado e não queimar, né, e não pegar fogo na casa em última instância. E na época eu comecei o e-book escrevendo exatamente sobre isso. Que a questão da mulher com a comunicação é que a gente administra muitos papéis o dia inteiro. E um desses papéis que eu estava começando a aprender a administrar era o papel de ser uma mulher autônoma, executiva, empresária, dentro de casa, sendo dona de casa, né? Fazendo o feijão que estava na panela de pressão sendo cozido. E que se eu não ficasse atenta ao barulho e ao tempo, o feijão ia queimar. Né? Então eu começava o e-book falando sobre essa multiplicidade de papéis que nós temos e como isso muitas vezes fonte, né, origem de muito estresse para a maior parte das mulheres que eu conheço que tem que conciliar muitos papéis. E a comunicação acaba sendo um desafio, porque até por nós termos muitos papéis em vários lugares, eu brincava com a Ju na época, a gente parece que tem várias caixinhas, né? Tem a caixinha do cuidar de casa, tem a caixinha do cuidar dos filhos, no meu caso aqui são 2 gatos. Tem a caixinha de cuidar do marido, da relação, a caixinha da família, a caixinha dos amigos, a caixinha do trabalho. Tem um monte de caixinha. E você tem que ir abrindo essas caixinhas de vez em quando. Vamos cuidar disso, ok, tá tudo certo. Volta, abre outra, e a gente tem que manobrar isso. E eu tava brincando hoje, né, que aconteceu algo muito semelhante. Tava tendo uma reunião com as 2 pessoas que hoje fazem parte da minha empresa pra gente poder, inclusive, definir o tema da live e os próximos passos e os próximos conteúdos. E eu deixei uns ovos cozinhando no fogão. Já tinha deixado o almoço todo pronto, tava tudo bonitinho, mas eu esqueci o diacho dos ovos na panela. E aí, o olfato tá ligado, né, no cheiro. Comecei a sentir depois de tipo 1 hora de reunião, a sorte é que eu deixei o fogo baixo, você que cozinha ovos pode entender o que eu tô falando, a sorte é que eu deixei no fogo baixo, senão já teria pegado fogo mesmo, né? E eu senti um cheiro estranho, falei, um cheiro muito forte de ovo cozido. E aí eu entendi que eu tinha esquecido, no caso, os ovos no fogo. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô contando essa história? Porque são 2 contextos de servir dentro de casa, de serviço dentro de casa, que eu acabei deixando de lado para cuidar do meu profissional, né? Então, para produzir conteúdo, hoje para para fazer essa reunião, há 5 anos atrás para fazer o e-book. Então, o que eu disse na época e a mesma opinião que eu tenho hoje é que a gente tem que administrar uma quantidade de papéis que é muito diferente. E que isso é muito confuso na vida de quase todas nós mulheres. E por que eu tô falando? Eu, inclusive, acabei de escrever um artigo que fala sobre isso. Eu não quero encerrar esse tema aqui. Eu quero provocar essa reflexão em você, porque eu também não tenho nenhuma conclusão a respeito desse tema. Esse é um assunto sobre o qual eu estou começando a conversar agora e começando a entender, por exemplo, que é algo que eu queria chamar muita atenção. Durante toda a minha jornada profissional, ao longo dos últimos 21 anos trabalhando com comunicação, quase toda líder mulher que eu conheci, num cargo de alto cargo, né, de liderança, numa posição de CEO, de VP, de diretora, enfim, mulher, e chefes eventualmente, ou clientes, eram mulheres muito duras, e às vezes até mais duras do que os próprios homens, chefes / clientes, com quem eu me relacionava. Na época, isso me causava muito incômodo, eu não tinha a menor ideia da razão. Mas hoje, depois de muitos anos, eu consigo entender, até porque eu me tornei uma dessas mulheres, que a gente precisou, para ocupar um lugar de referência, para a gente ser ouvida, escutada, para ter as nossas opiniões levadas em consideração, a gente precisou falar mais alto, aprender a falar mais alto. E, eventualmente, administrar / domar as nossas emoções, que é algo que nos torna, enquanto mulheres, tão diferentes dos homens, do meu ponto de vista. Essa é uma vantagem biológica, eu digo, né? Que a gente está
equipada biologicamente para parir, para ser mãe. Então a gente tem os sentidos apurados, nosso olfato é mais apurado, nossa audição é mais apurada. A capacidade de lidar com muitas tarefas ao mesmo tempo, ela é típica do nosso equipamento. Então eu escrevi sobre isso no artigo, né, que essas vantagens a gente foi colocando, engolindo, submetendo ao lugar que a gente mais gosta, que é enfiar debaixo do tapete, para nos posicionar e eventualmente nos comunicar igual aos homens. E isso para mim hoje, que está mais claro, né, esse cenário dessas mulheres que antigamente, né, hoje está um pouco diferente. Hoje o mundo está um pouco diferente, graças a Deus, para melhor nesse aspecto. Mas há 20 anos atrás era muito mais difícil. Então, para essas mulheres chegarem onde elas conseguiram chegar, provavelmente elas tiveram que gritar mesmo. Literalmente, elas tiveram que comprar brigas no grito. Então, o comportamento, a postura, isso me levou a analisar mesmo o perfil de comunicação da mulher no mundo organizacional, que tinha que geralmente ter a voz mais alta, que ser mais dura, que gerenciar e administrar barra esconder ou até eventualmente não ter ou não mostrar que não tem emoção, para poder ter um espaço equiparado aos dos homens, né? Então, eu comecei a refletir e pensar que num dado momento da minha carreira, especialmente quando eu vim para São Paulo, e por ter alguns rótulos que poderiam me colocar numa condição de aparente fragilidade, que é algo que a mulher não pode ter, né, no mundo corporativo, e eu tô falando isso bem ironicamente, porque a gente sabe que o mundo está em transformação, equipada com alguns rótulos, né, por ser baiana, por ser mulher, por ter sido obesa mórbida, eu acabei sendo dura também, tendo uma expressão muito séria. Uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que aconteceu com muitas mulheres, mesmo que elas não tenham se tornado duras, elas pararam de sorrir. Eu conheço muitas mulheres que pararam de sorrir depois que entraram no mundo organizacional, e eu fui uma dessas mulheres. Eu me dei conta depois de muitos anos que eu me tornei uma pessoa bem séria, com cara de brava inclusive. E só as pessoas que me conheciam intimamente, né, ou que tivessem a oportunidade de conviver no dia a dia comigo, entendem que eu não tinha nada daquilo, que aquilo era uma pura capa de proteção para me distanciar do rótulo da fragilidade que quase toda mulher tinha. Então, o que a gente está falando hoje aqui é sobre rótulos, né? Então, a gente está falando de uma comunicação que muitas mulheres que eu conheço foram obrigadas a adotar para terem um lugar de igualdade que os homens tinham no mundo organizacional. Por outro lado, e esse também é um assunto bem polêmico, a gente sabe que historicamente essa mudança desses papéis que a gente começou a ocupar, especialmente no mundo corporativo, é muito recente. A gente passou por essa transição, de fato, 40, 50 anos atrás. Começou a aparecer essa transição. Ela efetivamente está se consolidando agora. A gente está vendo agora notícias de mulheres ocupando cargos em conselhos de administração, ocupando cargos de alta liderança, de executivas. Isso é muito recente, muito mesmo. 5 anos para cá, no máximo 10 anos para cá. E agora é que eu vejo algumas mulheres com perfil um pouco diferente ocupando esses cargos. Ainda assim, boa parte delas tem que ser muito firmes no que elas falam, tem que ser muito sérias e tem que esconder alguns aspectos da sua natureza, e é isso que me preocupa, para que elas tenham pé de igualdade num debate com um homem, por exemplo. Eu não estou falando aqui de gênero, tá? De diferença de gênero. Eu estou tentando pegar um aspecto que é a comunicação. Mas também, como eu falei agora, escrevi no meu artigo, eu acho que a comunicação acaba sendo um sintoma de muitas dores. Então, várias pessoas me procuram, temos um problema na comunicação, ok. Mas é o sintoma, é só um sintoma. Quando você vai mergulhar um pouco mais fundo, e é por isso que eu gosto de fazer imersões, o problema não é bem a comunicação. O problema está mais embaixo. O problema está no modo como aquela empresa valoriza ou desvaloriza um profissional do sexo feminino. Por tantos motivos que já são conhecidos nossos. Então, eu conheço muitas executivas hoje, inclusive, que escolheram, por exemplo, não ter uma família, não ter filhos, porque isso atrapalharia os planos de carreira. Quantas atrizes e modelos e celebridades a gente vê também escolhendo, né? Porque elas decidem investir na carreira também. Então, esse é um peso muito grande que ser mulher traz, e não dá pra gente não olhar para isso ou fingir que isso não existe. Isso sim eu acho que é omissão, né? A gente tratar esse tema como se não houvesse nenhuma diferença, porque há. E outra coisa que eu tive pensando também, que foi forte durante essa semana,
no peso, além das tantas obrigações que a gente tem que saber cozinhar, arrumar casa, ser boa esposa, ser boa parideira, né? Ter o equipamento para ser uma boa parideira, ainda tem uma coisa que é um assunto sobre o qual eu ainda vou falar com vocês em profundidade, porque ele me afetou a vida inteira e eu sei que afeta muitas mulheres que eu conheço de um jeito extremamente profundo e muitas sequer têm consciência disso, que é a questão da aparência. Então a gente vive um mundo que ainda nos julga pela aparência, pelo modo como a gente parece, né? Pelo modo como a gente se veste, pelo modo como a gente tem um determinado peso. E o que eu acabei de assistir um documentário que não me chamava atenção pela atriz em si, mas pela história de vida, que é da Taylor Swift. E ela fala num dado momento que ela teve... Quantos famosos a gente vê, né? Que a gente acha que tem uma vida perfeita, passaram ou passam por esse drama cotidianamente. Que é você ver o cara agora que tá com uma barriga mais saliente, por exemplo, no caso dela, ela fala que ela vivia com o termômetro da internet, né? Me odeiam e me amam. E que o fato de odiarem ela ou suspeitarem de uma gravidez dela porque ela tava com uma barriga mais avançada fazia ela não comer e não parar de fazer exercício pra ficar sempre magra. Então a gente vive uma ditadura mesmo da magreza. A gente precisa ter um corpo perfeito, a gente precisa estar lindas o tempo inteiro, a gente tem que estar bem, porque a mulher precisa servir à sociedade, ao homem, ao marido, da melhor forma possível. Esse tipo de cobrança não existe para os homens. Nunca existiu. Você não vê um homem que precisa, vamos casar, ok, mas o homem, você precisa ficar magro, senão você não vai arrumar um bom marido. Eu, quando era adolescente, eu ouvi isso uma vez. Se você continuar assim, você não vai conseguir um bom marido. E assim era engordando. Então a gente é infiltrado, assim, o tempo inteiro. Um monte de crença colocada na cabeça da gente que a gente precisa ter a aparência perfeita, ser magras, sorrir, tá com o cabelo assim, tá com a maquiagem assado. Eu não tô dizendo que é pra gente não ser assim, tá? Porque é muito bom a gente ser assim. E a gente também parecer assim. Hoje eu me sinto muito resolvida nesse aspecto. Inclusive para estar aqui falando com vocês desse lugar, me sentindo uma mulher que sim, que pode ser bonita, mas que sim é inteligente e que sim é competente, né? Então, esses atributos todos parecia que não era algo possível que uma mulher pudesse ter, né? Então, uma mulher que era, por exemplo, competente, não era uma mulher bonita. E vice-versa, uma mulher que era bonita não era vista como uma mulher competente. Então, a gente cresceu, mas enfiada em tanto rótulo, né? Em tanto rótulo que era nos embutido, né? Assim, que a gente tivesse sequer consciência que é muito duro a gente conseguir tirar eles de nós. Que demanda um trabalho, um investimento em autoconhecimento muito grande. Não é fácil ser mulher, não é fácil se comunicar enquanto mulher. Não é fácil abrir mão de uma voz dura e séria e responsável e ser simplesmente quem a gente é, como hoje eu escolhi ser nos vídeos, nas gravações, nas minhas postagens, sem ser vista como alguém frágil, vulnerável, sensível. É feio, era feio. Hoje eu não vejo nada disso como feio, pelo contrário, eu acho que é uma vantagem competitiva dos líderes mostrarem empatia e mostrarem vulnerabilidade. Mas antes, uma mulher não podia se sentir assim. Ou ela não podia mostrar que ela estava sentindo algum tipo de dor, algum tipo de desconforto. Então era necessário uma boa maquiagem, um cabelo perfeito, um corpo impecável. Uma outra série que também indico pra caramba, que fala muito sobre isso, que é a maravilhosa Mr. Maisel. Maravilhosa série. Fazendo um trocadilho com o nome. É uma série sensacional que fala justamente sobre uma comediante, né? Uma mulher comediante também, há muitas décadas atrás, e como ela era julgada, né? Claro que uma mulher tão bonita como ela, que ia pra academia todos os dias, e é engraçado porque tem algumas cenas, alguns episódios que mostra ela e as amigas dela fazendo exercícios na academia, e tinha uma ala pra solteira, pra desquitada, pra separada. Era muito engraçado ver essa série, porque você consegue ver como era no passado, né? Como é que essas mulheres se comportavam. E elas precisavam ter esse corpo. Oi, Claudinha, que bom ter você aí. Feliz de ver você. Que é outra mulher linda, competente, né? Que pode ter o pacote todo, que me ensinou, inclusive, né? Cláudia me lembra muito que a gente pode ser competente, linda, inteligente. Tá tudo bem, a gente não precisa ficar engolindo uma parte nossa. Inclusive, um dos aspectos da minha obesidade que eu fui entender muitos anos mais tarde era uma forma de defesa do meu corpo, né? Não podia ser, além de ser inteligente e competente, eu não podia ser bonita. E aí, o que foi que aconteceu? Eu engordei.
né? Então eu tinha um motivo para me vitimizar. Era por ali que entrava o meu canal. Eu não me vejo hoje, e eu não... Inclusive é um aspecto que eu já falei que a gente vai conversar em outro momento, mas essa história de emagrecer e engordar é um assunto que é muito recorrente na minha vida inteira. E como eu vejo que muitas mulheres hoje ainda passam por isso, e isso é uma dor muito recorrente, talvez eu faça uma live especificamente contando a minha história, que é muito longa. Mas eu já emagreci, já fui obesa mórbida, já emagreci, já cheguei a um meu peso menor, já fui magra e linda. E o que eu posso dizer, que eu posso afirmar com toda a categoria de quem já viveu os dois lados, é que isso não faz ninguém feliz. Da mesma forma que você vê gente linda e maravilhosa na TV reclamando, se sentindo vazio. Sim, sente mesmo vazio, porque não é isso que faz uma mulher ser feliz. Não é isso que faz ela se enxergar bonita. Porque tem isso também. Não é só o reconhecimento do outro, é como é que você tá por dentro, como é que você se sente. E durante muito tempo eu demorei, por exemplo, de me enxergar como alguém magra. Eu ainda ia nas lojas depois que eu emagreci e queria as roupas de alguém obesa. E as mulheres ficavam me olhando, as vendedoras, essa menina tá doida? Mas é engraçado, a gente tem essa percepção nossa que é muito distorcida. Aliás, um outro equipamento que eu acho que a mulher tem, biologicamente, é a distorção da visão. O modo como a gente se enxerga, ele é sempre distorcido. E um dia desse eu estava conversando com minha irmã, que sempre foi magra e linda, falando que mesmo quando ela era magra e linda, ela se olhava e dizia, tô gordinha. Porque ela tinha um namorado que era personal que dizia isso pra ela. Outra coisa, os homens, né, importantes na vida de uma mulher, às vezes nos dizem coisas, ou nos disseram coisas que a gente carrega para o resto da vida. Especialmente coisas que tenham a ver com os nossos aspectos que a gente se sente mais vulnerável. Aparência, inteligência, né? Tem muita mulher que tem a síndrome, eu queria falar um pouco sobre isso também. Nessa série da Taylor Swift, ela fala que ela teve que se repaginar muitas vezes na carreira dela. E ela comenta isso. Por que uma mulher tem que se repaginar o tempo inteiro e o homem não precisa disso? Pensei nisso na hora também. Você já reparou as mulheres ao seu redor? Porque eu só vejo as mulheres que eu conheço se repaginando o tempo inteiro. As mulheres perguntando como elas estão, como é que elas podem melhorar. As mulheres se reinventando em suas profissões. Eu sei que existem homens que fazem isso, tá, gente? Não tô sendo aqui feminista nem machista, não quero entrar nesse aspecto. Mas o fato é que a mulher, ela tem necessidade de se reinventar muito mais vezes do que o homem. O homem não tem essa necessidade. Especialmente uma mulher que é artista, que é o caso dela, né? A Taylor conta de uma carreira que ela começou com 9 anos de idade, vai até os 29. Então, uma carreira de artista tem que passar por muitos processos de reinvenção para continuar sendo amada pelo público e vender álbum, né? Que é isso que o artista quer. Quantas reinvenções você vê de artistas? Quantas reinvenções você vê de profissionais extremamente competentes do sexo feminino e do sexo masculino? Então, é importante a gente começar a pensar, né, nessas desigualdades culturais que não tem como a gente negar. Nós mulheres fomos criadas e educadas para sermos de um jeito. E hoje o mundo nos convida para agir de outro. Hoje o mundo nos convida para ocupar o topo das organizações, para sermos CEOs, para sermos presidentes e para trazer para nós essa bagagem que nos torna especiais, que é esse olhar mais sensível, essa capacidade que o equipamento biológico nos deu por, né, termos a predisposição genética de sermos mães, de escutar mais atentamente o choro do filho. Essa mesma escuta que nos permite também escutar o outro. As mulheres, elas são mais empatas. Não é à toa que as mulheres também têm mais predisposição à depressão e à ansiedade, porque as mulheres absorvem muito fácil os problemas do outro. As mulheres conseguem se solidarizar umas com as outras, muitas vezes não. Aliás, isso é uma outra coisa que eu escrevi hoje no meu artigo. Às vezes nós mulheres competimos muito entre nós e ainda não rola essa coisa que eu acho linda a palavra, mas na prática ainda não rola de forma plena, que é a sororidade. Então, uma mulher, quando cresce, tem que levar junto outras mulheres. Uma mulher, quando brilha, tem que mostrar o brilho de outras mulheres. E eu faço muito isso nos conteúdos que eu produzo. Eu gosto muito de dizer quem foi referência, quem foi base, quem foram as pessoas que me inspiraram. E muitas mulheres maravilhosas me inspiraram. Eu quero sempre mencioná-las. Mas a gente tem um negócio de um receio, né? De não dizer que foram as mulheres e tentar se comparar com os homens, por exemplo, quando a gente quer se ver numa situação melhor. Enfim, essa é uma live, não é, como eu falei, para encerrar esse assunto. É para fazer mesmo vocês refletirem como eu venho refletindo sobre isso. Especialmente essa semana que eu fui aqui em São Paulo, tem um bairro chamado Bom Retiro, para quem não conhece, que é onde você acha todo tipo de roupa.
por todo tipo de preço e com todo tipo de qualidade, onde boa parte das pessoas vem fazer o famoso sacolão para sair revendendo. E é engraçado porque eu tive lá depois de muito tempo pensando que eu só iria comprar roupas executivas, sociais, quando eu voltasse ao peso que eu estava 5 anos atrás e coubesse nos terninhos que ainda estavam no meu guarda-roupa. Então olha como a gente tem uma cabeça de se punir, né? Pelo fato de ser mulher também, isso acaba sendo mais grave na gente. Na minha cabeça, eu só poderia ter o direito de vestir uma roupa executiva novamente quando eu coubesse naquelas que eu já tinha. Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Vou tomar uma água enquanto eu leio. Senão, se eu ficar falando direto, eu perco realmente fôlego. Só gente linda aqui. Aninha, que eu amo tanto. Minha prima amada, competente, linda, não canso de falar. Então eu fiquei pensando nisso quando eu fui lá no Bom Retiro com minha mãe. Eu falei, gente, quem disse que eu preciso emagrecer e chegar num peso, né, ideal de novo, no peso que eu julgava, ou que as pessoas julgavam ideal, sendo que nesse momento eu sou uma mulher saudável, como indicam todos os meus exames, tenho um equipamento biológico que está saudável, então eu não tenho necessidade, veja, quando você tem necessidade de emagrecer, eu acho que precisa, acho que deve. Inclusive necessidade de se ver, também tem isso, né? A mulher, tem mulheres que foram, por exemplo, magras a vida inteira. Então elas querem, para estar, né, bem com elas mesmas, chegar naquele peso de novo, tá tudo bem. Então tem mulheres que engordam 5 quilos e pra mim são super magras e falam, eu preciso voltar ao meu peso. Eu falo, gente, que necessidade tem? Mas se elas vão se sentir melhores com elas mesmas, a tal da sororidade me ensina que eu quero te ver feliz. Aliás, foi uma coisa que eu aprendi. Você tá feliz? Se você tá feliz do jeito que você é, não se importe com o resto das pessoas. Se importe com aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Isso é o mais importante. Então hoje quando eu vejo alguém, por exemplo, quando alguém olha pra mim e fala, como é que você tá se sentindo? Como é que tá a sua saúde? Como é que estão seus indicadores de saúde? Isso é muito importante. Tá tudo bem. Se você quiser emagrecer os 15 que você engordou depois de casar, e se você for se sentir muito melhor com isso, emagreça. Vai ser mais difícil, depois de uma certa idade o metabolismo desacelera, mas não é impossível. A questão é o quanto isso agora é prioridade na minha vida, diante das outras coisas que estão acontecendo. Como, por exemplo, o convite de participar de palestras, de ir para o palco. Eu vou ficar indo para as palestras com a mesma roupa? Porque enquanto eu não emagrecer, eu não vou merecer estar numa roupa com um número maior. Foi o que eu fiquei pensando. Eu falei, a gente tem essa tendência de se punir até nesse quesito, né? Então, vou até as últimas consequências. Eu preciso emagrecer os 15 quilos que eu recuperei para voltar àquela forma de antes e caber naquele terno que eu comprei. Não. Fui no Bom Retiro e fui nas lojas que tinha a minha numeração. E lá eu comprei todas as roupas mais lindas e confortáveis que cabiam em mim, que eu não precisava ficar usando e me sentindo culpada. Eu engordei. E comprei para poder usar nas palestras, nas apresentações, nos clientes novos, nos workshops, nos vídeos que eu vou produzir. Eu não preciso, ninguém me obriga, eu não posso, não tem ninguém, não tem absolutamente ninguém na sua vida lhe obrigando a você ter uma aparência que você não quer ter, por exemplo, a fazer um determinado corte de cabelo, a ter uma determinada cor. Essas obrigações são sutis, são implícitas. Então a gente acha, por exemplo, quando eu converso hoje com minhas amigas solteiras, que hoje eu tô no lugar de casada, então você vê todas as minhas amigas dizendo homem que gosta da mulher mais magra. E eu pergunto, quem disse isso? Porque eu conheço grandes amigas minhas, inclusive, que casaram acima do peso e estão muito felizes em suas relações. Isso não determina uma relação bem-sucedida. Definitivamente não determina. O que determina é quanto isso te faz feliz. Porque se você estiver feliz com o seu peso e essa felicidade transbordar no seu corpo, na sua atitude, na sua vida, seu parceiro vai te amar e vai estar apaixonado por você exatamente do jeito que você é. Se você não está feliz, gorda ou magra, o seu parceiro vai perceber essa insatisfação. E isso sim vai fazer com que ele se desapaixone. Então, cada dia que passa... Esses dias eu vi uma live de uma menina falando de constelação. Me chamou muita atenção. Ela fala sobre a palavra dieta, né? Aliás, é uma coisa que, hoje em dia, quando eu converso com algumas mulheres, a gente ouve falar em dieta, já dá um... Oi, Sil, tudo bem? Silvana entrou aqui, outra querida. A gente ouve falar nessa palavra dieta, já dá na gente, né? Mulheres, vão concordar comigo, já dá um comichão por dentro, né? Porque a vida inteira, toda mulher que eu conheço passou uma boa parte da vida fazendo essa bendita dieta. E dieta é uma palavra que nos traz incômodo, né?
E é engraçado que eu tava ouvindo essa live, a menina falou que um dia dos dias que ela tava fazendo dieta, que ela foi dormir e que ela pensou que ela pudesse morrer de fome e que esse é um pensamento dos nossos ancestrais que muito provavelmente, do ponto de vista de constelação, né, quando você vai ver a energia, passaram pra gente. E a gente acaba tendo no nosso corpo alguns medos que a gente não compreende racionalmente, mas que estão lá. E o medo de morrer de fome é um deles. Então a gente pode, numa dieta, se sabotar porque tem medo de morrer de fome, por exemplo. Mas aí vem um questionamento que também é uma provocação, que talvez eu traga depois uma nutricionista, de repente a Carmen vem aqui falar comigo, Dedé, sobre esse tema, que eu acho que é bem legal, que é o quanto que a gente tem, primeiro, acho massa a alimentação saudável, isso eu concordo. Quanto mais nutrientes você se alimentar, maior a ingesta de coisas naturais, orgânicas, frutas, melhor vai ser a sua saúde e a sua longevidade, né? Isso é um fato, não dá pra você negar. Atividade física, idem. Quanto mais atividade física você praticar, desde que você se sinta feliz e lhe dê prazer, massa. Agora, no meu caso, por exemplo, desculpa, eu não vou na academia ficar me sentindo... Todo mundo na academia vai pra se olhar e olhar um pros outros. É um ambiente de comparação que eu não curto, mas também tenho nada contra quem curte. Só eu não gosto. Deixa eu ver aqui a Aninha falando. Meu marido não acha a mulher magrela bonita. Aliás, ele costuma falar que a mulher precisa ser mulher pra ser bonita. Eu concordo plenamente. Ricardo sempre sábio. Eu brinco que Ricardo é como Magno. Sempre sábio, sempre dá os conselhos muito sábios. Mulher magrela, pra alguns homens, não é bonito. Então a gente tem que parar pra pensar. Eu acho que a mulher tem que se cuidar. A mulher tem que... Mas se cuidar para estar bem com ela. Não é isso, Claudinha? Que é isso que a gente sente também. Não importa, a gente pode ter pesos completamente diferentes. Mas se a gente se sentir bonita, se a gente se expressa desse modo, se a gente se comunica dessa forma, né? Se achando bonita, não importa o que o outro pensa. O que importa é a nossa segurança. A gente tem que fazer as coisas para nos sentir melhor. Tudo influencia no modo como a gente se comunica. A segurança ou a insegurança com que a gente fala, e eu tô falando a gente, as mulheres, tá? Vai depender da nossa autoestima, da forma como a gente tá se sentindo. A segurança ou a insegurança para falar num vídeo sobre um tema, por exemplo, eu brinco muito com a Dedé, que é a Andréa que tem me estimulado a usar muitas redes sociais. Eu falo, Andréa, eu nunca vou falar sobre um tema sobre o qual, coisas sobre as quais eu não acredito. Eu nunca vou falar sobre um tema que eu não conheço, que eu não vivi, que eu não acho justo, né? Eu nunca vou falar sobre um tema que eu não tenha empatia, que alguém do meu círculo muito próximo não tenha vivido. Então, pra mim, aqui, nesse lugar onde eu posso ser autêntica, onde a minha expressão ela é verdadeira, que são as características minhas, eu, Rafaela, escolhi ser assim. Autêntica, verdadeira, íntegra, expor, inclusive, as minhas vulnerabilidades. Tem gente que discorda desse caminho, tem gente que concorda e tá tudo bem. Esses dias eu brinquei que teve lá um unlike num vídeo meu e eu fiquei, meu Deus do céu, um unlike. Eu falei, não sou dessas que quer se viciar na questão da aprovação dos outros. Porque a aprovação dos outros, se a gente ficar dependendo, gente, da aprovação das pessoas, a gente não vive nada. Se a gente for ficar pensando no que o outro vai pensar o tempo inteiro, no que a gente tá fazendo. E eu vou dizer mais. A gente muitas vezes acha que os outros estão pensando a nosso respeito e muitas vezes ninguém está pensando nem nada da gente. É pura criação. Aliás, a mente da gente é bem criativa, viu? Quanto mais a gente ocupa ela com coisas que edificam, que nutrem, que alimentam de verdade, menos tempo e energia a gente dá para ela ficar caçando coisas onde não existem. E eu falo por mim, viu, gente? Porque eu tenho um método de produzir, quem me conhece, trabalha comigo, sabe? Eu sou muito ágil, sou muito rápida, mas também dou muito tempo à minha mente dela devagar. Nessa divagação da mente, ela processa coisas que às vezes não existem. Outra característica que é muito feminina. Conheço muitos homens criativos, mas geralmente são as mulheres que são criativas, pro bem e pro mal. Elas são criativas para inventarem as melhores soluções para problemas muito complexos. É por isso que eu acho que as organizações do futuro serão lideradas por mulheres, mas elas também são criativas para inventar problema onde não existe, viu? Deixa eu ver. Menos embalagem, mais conteúdo, eu também acho. Eu acho que já existe um movimento, né, das mulheres se assumirem como elas são, delas sentirem que têm o direito de ser como elas devem ser, especialmente as mulheres mais maduras, mas eu me preocupo muito com essa geração que está vindo aí, as adolescentes, as mais novas, principalmente atrizes e modelos que são mais novinhas, que não têm ainda um grau de maturidade, uma proteção, uma musculatura emocional forte e que são, sim, muito suscetíveis a esse like and unlike da internet, né? Gosta de mim, não gosta, eu tô deprimida.
Gosta de mim, tô fazendo certo. Não gosta, eu preciso emagrecer, eu preciso mudar de roupa, eu tenho que mudar de jeito, eu tenho que mudar o meu estilo, mudar meu jeito de falar. E eu vejo muita gente fazendo isso, porque não agrada um determinado público, vai e muda inteira o jeito de ser. E eu não concordo, sempre falo com meus clientes. Existe jeito de você ajustar, não é melhorar e nem mudar, mas ajustar a sua comunicação para ter um diálogo melhor com o seu público e ter mais resultado. Isso é fato. Com esse tipo de coisa eu trabalho. Mas mudar a sua natureza, pedir para você deixar de ser aquilo que você é, para você se encaixar no formato que é pré-estabelecido, e essa série da Taylor Swift fala muito sobre isso, né? Que ela se transformou na garota queridinha que qualquer menina adolescente queria ser igual a Taylor, mas ninguém tem a menor ideia das dores que essa menina passou. Aliás, ninguém tem a menor ideia das dores que a maior parte das celebridades, pelo excesso de exposição que sofrem, tendem a passar. Esses dias, eu não sei se eu contei pra vocês, eu acho que não, mas é legal contar, porque eu preciso dizer, né, gente, eu sou humana e eu tenho minhas vulnerabilidades e é importante trazer aqui, mas esses dias eu senti muita raiva, tive um ataque de raiva da vida fácil que algumas pessoas levam, né? Eu falei, cara, tudo na minha vida teve que ser conquistado e com muita dificuldade, porque algumas pessoas têm as coisas fáceis, tem dinheiro, tem herança, nasce de berço, tem pai pra pedir apoio, mãe, junta dinheiro, faz vaquinha. Enfim, as pessoas fazem as coisas acontecerem ao redor delas e eu não tenho esse aparato, eu não tenho opção. Eu passei por um período muito difícil na minha vida no passado, que alguns de vocês já sabem, e eu não tinha opção de não fazer nada, de ficar na cama e dizer, vou parar e vou esperar isso passar. Não, eu tive que trabalhar todos os dias, mesmo com o que eu estava passando. Não tive essa opção, eu não tenho esse amparo, não tenho uma herança, meu pai não está vivo, minha mãe não pode prover, enfim. Por uma série de razões eu não tenho condição de não trabalhar, de não ter proventos. E eu fiquei com muita raiva das pessoas que tinham vida fácil. E aí meu marido, que como digo, tem a mesma sabedoria de Ricardo, né, Aninha? Chegou pra mim e falou, Rafa, você não tem a menor ideia do tipo de sofrimento que essas outras pessoas podem estar passando. Inclusive essas pessoas que você acha que tem uma vida fácil, né? Porque elas têm recursos, têm dinheiro, podem fazer o que elas querem. Os buracos e os vazios e os problemas delas podem ser, inclusive, muito maiores do que os seus. E eu falei, caramba, é mesmo. Primeiro porque o que aconteceu comigo me trouxe até aqui. E por isso eu devo ser muito grata ao que aconteceu comigo. Segundo, porque eu não tenho mesmo como sentir o que essas pessoas estão sentindo. Então, é uma questão de perspectiva. E a gente volta para um lugar, para eu encerrar essa live e ela não ficar tão gigante, para um lugar que eu vou sempre trazer aqui para conversar com vocês, que é a história da empatia. Que a gente possa, né, como a Aninha também postou hoje, ontem, né, Aninha, falando sobre o julgamento. Que a gente possa julgar menos as pessoas, olhar menos no raso. Porque eu digo que a internet permite muito que a gente olhe as pessoas pelo raso. Então a gente olha só na superfície. A gente olha o que elas estão postando. A gente olha aquela foto, aquela paisagem, aquele momento. Mas a gente não tem a menor ideia do que está por trás daquela foto, do que está por trás daquela paisagem, do que está por trás daquele recorte que a gente pode editar. A gente não sabe como é que a pessoa está se sentindo. A gente não sabe como é que ela está agora, como é que ela é. E isso é muito difícil da gente acessar. Que a gente possa ter mais empatia para não julgar pela aparência, para não julgar as pessoas por um lugar de muito raso. Especialmente nós mulheres. A gente precisa ter... Essa palavra tem que ser aplicada no dia a dia da gente, que é a sororidade. A gente ainda enfrenta muitos desafios, muitos dilemas, tem que fazer muitas renúncias, muitas escolhas. Eu vejo aí minhas amigas que viraram mães, né, que de repente tem que lidar com o drama de como eu vou voltar a trabalhar, ainda tenho um bebê, ele tá pequeno, como é que eu quero ter uma renda, mas tenho os filhos, estou sozinha. É um dilema muito grande, que só você tentando se colocar no lugar da pessoa é que você vai conseguir olhar para ela com compaixão e verdadeiramente tentar ajudar. E talvez até compreender a forma como ela se comunica, né? Porque como eu disse na live passada, eu vou sempre citar a comunicação não violenta. Toda agressão, toda manifestação violenta, geralmente é fruto de uma necessidade que não foi atendida. E a gente não tem a menor ideia de que necessidades estão por trás daquela pessoa que a gente está vendo só na superfície. Se a gente não se predispuser a olhar o outro em profundidade, a enxergar as coisas na raiz e a compreender de verdade o que está acontecendo, a gente não tem o direito de julgar ninguém. Especialmente fazer as críticas que a gente faz nas redes. Se a gente soubesse que uma palavra nossa, que uma curtida nossa,
que um elogio ou uma crítica que a gente faz são capazes de influenciar para sempre a vida de uma pessoa, a gente se policiaria mais, se vigiaria mais, observaria mais o que a gente pensa antes de falar. E é essa sugestão que eu faço, esse é o convite que eu trago para minha vida e para vocês aqui. Que a gente pare para refletir antes de falar, que a gente pare para tentar entender em profundidade alguém antes de julgar pelas aparências, porque a gente não conhece de verdade a dor do outro e ela pode ser uma dor muito profunda. Já me despedindo de vocês, deixa eu ver aqui, Aninha. Eu também, Rafa, tenho que correr atrás de tudo dia a dia, todos os dias, só que eu dou risada da cara da negatividade, porque de cinza o mundo tá cheio, é verdade. Ainda mais aqui em São Paulo, Aninha, que tudo é de concreto. Mas eu vejo cores em tudo também. Por trás de um adulto difícil existe uma criança ferida, também concordo. Existe mesmo. Isso é como eu tento olhar para as pessoas hoje do mundo organizacional, por exemplo, né? Na minha volta para o mundo corporativo, tem pessoas que são muito difíceis de lidar. Eu sou muito abençoada, porque também depois de tanto perrengue, eu acho que Deus tinha que me dar um períodozinho, né? Então hoje eu tenho clientes muito abençoados. Mas durante a minha vida inteira, eu lidei com pessoas muito difíceis e geralmente esses adultos, para eu poder ter compaixão e não ter raiva e não nutrir, porque raiva é um veneno que a gente se toma, né? Pra gente mesmo se matar. Então, pra gente não nutrir esses esses sentimentos que são negativos, eu tentava enxergar. Teve ali uma criança difícil, tem uma história por trás daquele adulto, né? Tem uma infância ali por trás, tem algo que ela não tá contando pra gente, que a gente precisa ter compreensão de entender. Acho que na rede social, Mauro, deveria só se elogiar. Nossa, seria bom, né? Se só houvesse elogio na rede social. A gente precisa, na verdade, Mauro, do meu ponto de vista, é trazer para a rede social aquilo que a gente deveria fazer na vida, né? Nas redes da nossa vida. Elogiar mais, como eu falo sempre, elogiar mais em público e fazer as críticas no privado e de forma construtiva e pontual. Critique para edificar. Critique para trazer um benefício para alguém. Não critique só para criticar, só para ver aquela pessoa mal, porque isso é muito feio, isso é ruim. Não tô eu julgando aqui o que é certo e o que é errado, né? Mas assim, quando a gente começa a ter noção de que as nossas palavras e as nossas ações têm um impacto na vida das pessoas, a gente passa a se vigiar. E eu acho que o elogio é realmente uma ferramenta que pode ser usada sem moderação. A gente precisa elogiar mais as pessoas, a gente precisa dar feedbacks positivos, a gente tem que dar mais abraço. Tem um professor da pós que eu tô fazendo que fala que tem que ter pelo menos 8 abraços por dia pra gente ter uma quantidade de ocitocina, que é o hormônio da empatia, que faça o nosso corpo sentir pelas pessoas empatia. Eu concordo plenamente, se eu pudesse eu dava 20 abraços por dia. E a gente vive hoje tão na rede, né, no virtual e na bolha, que a gente esquece de estar fisicamente presente. Eu já estou melhorando em 2020, agora tenho uma meta de ser mais social, de estar mais com as pessoas. São Paulo tem distâncias muito grandes, né? Tem trabalho, mas quarta-feira agora eu vou almoçar com 3 amigas amadas e queridas. E eu quero fazer isso sempre, estar perto das pessoas que eu amo, me encontrar com elas. Sábado sexta a gente foi comer uma pizza com 2 amigas que eu amo muito de paixão. A gente nem tirou foto. O momento tava tão bom que a gente nem tirou foto para postar. Eu acho que os momentos mais legais que você pode ter na vida, você não vai pegar a câmera para registrar na hora, você vai simplesmente viver e a sua memória vai se lembrar disso para sempre. Nossa, deixa eu ver só a última pra gente encerrar, senão eu passo a noite inteira aqui conversando com vocês. Não sei se penso certo, mas crítica é sempre crítica, positiva é conselho, sugestão. Eu acho que tem crítica construtiva, eu acho que tem crítica que a pessoa pode entender num dado momento. Eu precisaria analisar a palavra crítica para responder com precisão. Mas eu gosto da crítica quando é construtiva. Quando alguém me fala algo que eu posso melhorar, por exemplo, agora não está bom. Rafa, uma crítica, tá? Que é normal. Essa live vai ficar muito longa. Então, provavelmente, a Andréia ou o Magno vão me dizer, Rafa, a gente precisa tentar fazer as lives mais curtas, porque a gente vai transformar isso num vídeo que depois vai para as redes e as pessoas não vão se conectar com conteúdos muito longos. Essa é uma crítica construtiva. Né? Mas é uma crítica que eu também posso absorver ou não. Eu acho que o lugar da crítica também é esse. A gente não pode deixar de perder a autenticidade. Então, se eu vejo se essa live promove essa interação, né? Se vocês estão conversando comigo, se a gente está conseguindo promover esse debate e não fico só eu de um lado só falando, eu acho que dá para ser um conteúdo mais longo. Mas realmente os vídeos para as redes e os conteúdos para a rede social, de fato, engajam mais quando eles são mais curtos. Mas esse é o tipo de crítica que eu costumo receber, por exemplo, com relação aos meus textos. Textos muito grandes, textão não dá. Não é todo mundo que lê, né, os textos longos que a gente escreve. E a gente tem que se policiar para
fazer coisas menores para as pessoas conhecerem a gente. Quem já conhece, quem já está na rede, que a maior parte de vocês que estão aqui já me conhecem, já sabem como eu funciono, estão aqui porque gostam de mim. Então são pessoas que sabem como... Exatamente, Claudinha. A gente aceita crítica quando vem com amorosidade. E a intenção, eu sempre falo, intenção. O que tem por trás daquilo que a pessoa está lhe dizendo. Porque se a intenção dela é promover um bem para você, ou sei lá, a pessoa, eu quero que você faça sucesso, eu quero que você brilhe, que você atenda muitas pessoas, essa é a minha intenção com a minha crítica. Mas se a minha intenção, ela revela algo de mim, que é mais meu do que seu, então eu vou apagar o brilho do outro, porque eu não quero ver o outro brilhar, aí não é legal. E às vezes a gente faz isso inconscientemente, é bem perigoso. Mande o teste que você fez para mim, mande para o meu e-mail, contato@rafaelamanzo.com.br. Se vocês quiserem conversar, aliás, perguntas que vocês tiverem, curiosidades, coisas relacionadas ao que eu comento aqui, aos temas que são desenvolvimento humano e comunicação, mandem para mim, conversem comigo. Vocês sabem que eu tô sempre à disposição. Você sabe, né, Claudinha, que eu tô sempre à disposição. Eu brinco que eu tenho o meu trabalho de Clark Kent, que é ser jornalista, mentor, estrategista, mas essa é a parte que eu gosto, que é de atender pessoas, ajudá-las nas suas estratégias. Sem amorosidade, a pessoa tá se vendo no espelho. Sem amorosidade, a pessoa tá se vendo no espelho. E é isso mesmo, o que a gente diz pro outro também revela muitas coisas sobre nós. Eu sempre, quando eu faço uma crítica, eu observo o que eu disse pro outro que tem de mim, porque tudo tem, né? Eu quando eu gravo os vídeos aqui, os conteúdos, os podcasts, eu ouço de novo muitas vezes. Aliás, tem algumas coisas que eu faço questão de ouvir outras vezes, porque é como eu converso com o André e com o Magno, sempre que a gente tem reunião de planejamento. Se o conteúdo não estiver alinhado com a minha ação no meu dia a dia, não faz sentido, não tem coerência, as coisas não estão alinhadas. Então eu sou aquilo que eu falo aqui. Se eu for diferente, se eu agir diferente, dá ruído, bate, não dá match, né? Como eu falo, não dá match, não funciona. A gente não fica feliz, a gente se entristece. Aí são aqueles buracos que a gente fica sentindo um buraco. Não sei porque minha vida tá assim, não sei porque eu tô sentindo isso. Porque você não tá sendo aquilo que você tá dizendo que é, simples assim. E quase sempre nas redes a gente esconde. Esconde sempre o que a gente tá sentindo de verdade. É difícil ser de verdade no mundo de hoje, eu tenho muita consciência disso. Por isso que eu tenho muita empatia por quem não consegue ser de verdade. Então a gente acaba criando as chamadas, né, no marketing digital, as personas, pra gente se afastar da nossa essência e ficar só a persona mesmo, né? Mas não é o que eu acho que é mais legal. O que eu acho que é mais legal é você trazer o melhor de você. É trazer a sua essência, é trazer aquilo que você tem de único. Eu brinco com o André, o que eu tenho de único são as minhas histórias. E isso Deus me dá todo dia uma história nova pra contar. Seja boa, seja ruim. Se ele continuar me dando histórias com lições preciosas, que é isso que acontece comigo, depois que acontece eu falo, caramba, que lição importante eu tirei daqui. E aí eu compartilho com vocês, aí minha vida faz sentido. Né? Porque eu termino sendo aquilo que eu gostaria de fazer no mundo, que eu sinto que eu nasci pra fazer. Que é ser uma mensageira, compartilhar conteúdo, né? Escrever textos, fazer livros, áudios, enfim, gravar conteúdos que edifiquem, que façam a gente refletir, que possam nos fazer seres humanos melhores e nos relacionamentos uns com os outros. Daí o meu trabalho mais focado em comunicação. Eu acho que a comunicação, ela tá em tudo mesmo, na vida da gente. Tudo é relacionamento. O modo como a gente se relaciona com o outro afeta todas as áreas da nossa vida. E quanto mais de verdade a gente é com o outro, menos chance a gente tem de ruído. Mas vamos ser de verdade com amor, com gentileza, com compaixão, sem agressividade, sem dureza. Que é isso que eu comecei falando, como eu vejo muitas mulheres hoje em cargos executivos que tiveram que aprender a agir ou lidar, né, como homens para conseguir estar naqueles lugares. Não, vamos usar o melhor que a gente tem. Vamos usar nossa doçura, nossa generosidade, nossa capacidade de escutar, para a gente transformar as empresas, as organizações, as instituições e o mundo. E essa mudança do mundo começa pela gente. Ô, Aninha, gratidão pelo seu feedback. Que bom que eu posso ser esse instrumento, né? Porque a gente é só canal, a gente é só instrumento. Toda vez antes de fazer um conteúdo, principalmente um conteúdo ao vivo, assim como eu faço com vocês, ou gravar, eu sempre peço que Deus me oriente. Que Ele me dê, que Ele use a minha voz, que Ele use o meu corpo, e me diga o que fazer. E aí, às vezes, Ele não diz quanto tempo vai durar uma live, por exemplo. Ela dura o tempo que é necessário para eu dizer alguma coisa que pode ser importante para alguém. E é isso que me faz todos os dias acordar. É me colocar como instrumento de benefício para o mundo, né? E assim curando, como você bem me lembra também, né, Claudinha?
quando a gente cura o outro, a gente se cura também. E essa cura coletiva é que é capaz de transformar o mundo. Gente, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Como eu disse, toda segunda-feira, religiosamente, porque a gente tem que ser disciplinados, estarei aqui para conversar com vocês. Como a Andréia acaba de lembrar, Santa Andréia, o artigo desse tema que eu acabei de falar aqui na live está disponível no site, no meu blog lá, www.rafaelamanso.com.br, e na minha rede do LinkedIn. No LinkedIn, gente, é bem legal, se vocês gostarem do conteúdo, que é um conteúdo polêmico, eu tenho plena consciência, mas é um conteúdo que vai nos fazer refletir. Compartilhe no seu perfil e marque mulheres e marquem homens que precisam ler esse conteúdo para falar sobre esses ranços históricos que a gente tem do machismo, né? Que às vezes impedem as mulheres de brilhar e de ocupar os lugares que elas nasceram para ocupar. E eu realmente acredito que essa revolução que existe no mundo, que está aí, né? Eu brinco que o mundo está parindo, existe um processo de parto nesse instante de um novo mundo. Ele vai ser muito conduzido pelas mãos amorosas e empatas das mulheres. Então, que vocês possam lembrar isso, as mulheres que estão hoje no automático, tentando ser iguais aos homens, e às vezes até sem querer, inconscientemente, como eu também, era muito séria inconscientemente, para ganhar a atenção das pessoas e o respeito. Oi, Deb, que bom te ver, que bom que você tá aqui. Espero que você apareça aqui outras vezes, viu, Deb? Saudade de vocês, pessoal do Center Norte. Um beijo grande para vocês que me acompanharam até aqui. Fiquem com Deus, que vocês tenham uma ótima semana. E aproveitem os conteúdos que eu tô compartilhando com regularidade, graças à dona Andréia Tamashiro e ao seu Magno Costa nas minhas redes sociais, tá bom? Gratidão a vocês que fazem parte da minha vida e que justificam o meu serviço nesse mundo, tá bom? Beijo grande e até as próximas.